Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Se um Viajante numa Noite de Inverno, do igualmente incrível Ítalo Calvino. Já fazia um tempinho que a gente não falava sobre Calvino aqui neste canal, se não me engano o último vídeo que eu fiz foi sobre o porquê ler os clássicos. Se você não viu este vídeo, eu ainda recomendo fortemente que veja, vou deixar aqui o link num card na descrição do vídeo também. Discussão interessantíssima a respeito do que é um clássico e, bem... Mas tá, hoje a gente conversa sobre este livro aqui. E este romance esquisito foi escrito e publicado em 1979. E o Se um Viajante numa Noite de Inverno é considerado por muitos como um clássico do pós-modernismo, ali junto ao Jogo da Amarelinha do Cortázar, que já tem vídeo aqui no canal também. Será que dá pra gente considerar um livro pós-modernista clássico? O que vocês acham a respeito? Bem, como eu ia dizendo, trata-se de um livro muitas vezes comparado ao Jogo da Amarelinha por conta da narrativa diferentona. Tem algo de lúdico aqui também. E esse livro só vai funcionar se o leitor comprar a ideia proposta pelo Calvino logo ali nos primeiros parágrafos. Mas tá, vou tentar explicar como é que esse livro aqui funciona. Ele não é difícil, não é nada disso, mas a ideia pode parecer confusa. Então vamos começar assim. Este livro foi escrito para você. Aí você pode dizer assim, tá, mas se eu sou o leitor dos meus livros e os livros todos do mundo foram escritos para um leitor, sendo eu um leitor, logo todos os livros que eu leio foram escritos para mim. Afinal de contas, ninguém escreve e publica um livro que não quer que ninguém leia, mesmo porque o próprio verbo publicar significa tornar algo público. E você tá certíssimo, mas este livro aqui vai extrapolar essa ideia. Este livro aqui foi escrito para você mesmo. É com você que o narrador está falando. E você é um personagem dentro deste livro. Mas não daquele jeitinho que os narradores do século XIX falavam com você. Te chamando para apreciar algum trechinho específico do livro, né? Dizendo algo como, meu caro leitor, né? Enfim. O Calvino aqui neste livro também vai extrapolar essa forma, né, de chamar a atenção do leitor aqui neste livro. Como é que ele vai fazer isso? Colocando você no centro de tudo. E ele também vai te direcionando, ele vai te dizendo o que é que você está fazendo ou o que é que você vai fazer na história. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou ler só o comecinho do livro para você ter uma ideia, olha só. Capítulo 1. Você vai começar a ler o novo romance de Ítalo Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno. Relaxe, concentre-se, afaste todos os pensamentos. Deixe que o mundo à sua volta se dissolva no indefinido. É melhor fechar a porta. Do outro lado, há sempre um televisor ligado. Diga logo aos outros, não quero ver televisão. Se não ouvirem, levante a voz. Estou lendo, não quero ser perturbado. Com todo aquele barulho, talvez ainda não o tenham ouvido. Fale mais alto, grite. Estou começando a ler o novo romance de Ítalo Calvino. Se preferir, não diga nada. Tomara que o deixem em paz. Aí ele continua, olha só, escolha a posição mais cômoda, sentado, estendido, encolhido, deitado de costas, de lado, de bruços, numa poltrona, num sofá, numa cadeira. Aí olha isso aqui, ó, pode também ficar de cabeça para baixo em posição de yoga, com o livro virado, é claro. Na página seguinte ele diz isso aqui, ó, não que você espere algo de especial deste livro em particular. Você é daquelas pessoas que, por princípio, já não esperam nada de nada. Olha isso aqui, ó. Há tanta gente mais jovem ou mais velha que você que vive à espera de experiências extraordinárias. Dos livros, das pessoas, das viagens, dos acontecimentos, de tudo o que guarda o amanhã para si. Você não. Você já aprendeu que o melhor que se pode esperar é evitar o pior. Perceba que ele te coloca na história, mas ele também te molda. Pode ser que você não concorde com isso aqui. Pode ser que você também seja uma pessoa que espera o extraordinário do amanhã. Aí você saiu para trabalhar, passou por uma livraria. Olha só, já logo na vitrine da livraria, identificou a capa como título que procurava. Aí você vai entrar na livraria, comprar o livro. Aí olha só, um livro recém-publicado lhe dá um prazer especial. Não é apenas o livro que você está carregando, é também a novidade contida nele, que poderia ser apenas a do objeto saído há pouco da fábrica. É a beleza diabólica com a qual os livros se adornam, que dura até que a capa amarelece, até que um véu de poeira se deposita nas bordas das folhas e os cantos da lombada se rasgam, no breve outono das bibliotecas. Mas tá, você passou na livraria antes do trabalho, comprou o livro e começa a pensar em ler o livro no trabalho. Existe uma certa ansiedade, né? Quando a gente compra uma coisa nova, a gente quer abrir logo e ver como... Bom,
Isso acontece com livros também, mas enfim, acaba a jornada de trabalho, você volta para casa, agora sim, você está pronto para devorar as primeiras linhas da primeira página. Está preparado para reconhecer o inconfundível estilo do autor? Aí olha isso aqui, ó. Não, você não está reconhecendo. Mas pensando bem, quem afirmou que este autor tem estilo inconfundível? Mas é isso, ele vai brincando com você, vai te colocando dentro da história, e aí você finalmente, né, vira a página e começa a ler Se um Viajante numa Noite de Inverno. E aí, conforme você vai lendo as primeiras páginas do livro propriamente dito, você vai vendo que se trata de uma história de mistério. Você tem esse rapaz chegando com uma mala a uma estação de trem no meio da noite, aquela mala precisa ser trocada, enfim, você vai acompanhando essa história. E no próximo capítulo, você volta a acompanhar o narrador te contando o que está acontecendo com você. Então, olha só, você terminou de ler aquele primeiro capítulo do livro mesmo, na verdade aquele capítulo foi meio que interrompido, está engajado na leitura, aquelas primeiras páginas realmente te chamaram a atenção, e aí você nota um defeito no livro. Se isso já aconteceu com você, você sabe o quão irritante é, mas enfim, sabe quando você vira a página e aí você percebe que, sei lá, da página 37 o livro volta para 17? Houve um erro de impressão ou de encadernação. E aí você fica pé da vida, não só por conta do livro, né, ter sido mal encadernado ou mal impresso, mas porque você vai ter o trabalho de voltar à livraria para trocar o seu exemplar. Chegando lá, o livreiro é super solícito, ele vai trocar o livro para você, vai te entregar uma nova cópia e vai inclusive comentar com você que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Outras pessoas já voltaram à livraria para trocar exatamente o mesmo livro por conta do mesmo defeito. Inclusive tem uma moça ali, ó, no cantinho da livraria que acabou de fazer a mesma coisa. O livro dela também veio com o mesmo defeito. Então, com isso, né, você consegue um assunto para se engajar numa conversa com aquela moça tão interessante. Sei que no fim vocês vão até trocar o número de telefone. E aí tá, você volta para casa, vai ler o livro finalmente, ou continuar a ler aquele livro. Mas aí, conforme você recomeça a leitura daquele livro, você vai perceber algumas coisas, como por exemplo, o livro que você tem em mãos não tem absolutamente nada a ver com aquele livro anterior que você levou à livraria para trocar. Ou seja, seu exemplar novo não contém aquela história de mistério da mala na estação de trem que você estava tão engajado, queria continuar. Então, você se dá conta de que, mais uma vez, o livro veio com defeito, né? O miolo daquele livro não tem nada a ver com a capa. O duro é que você realmente queria muito continuar aquela história que você tinha começado anteriormente. Mas tudo bem, você só vai conseguir voltar à livraria no dia seguinte. Então você vai começar a leitura daquele novo livro que você tem em mãos. Por sorte, a história também é muito boa, então menos mal, certo? Mas a questão é que você começa a se engajar na leitura naquele primeiro capítulo e, ao virar uma das páginas, você se dá conta de que o livro traz o mesmo defeito. A partir de uma determinada página, você percebe que o livro também foi mal encadernado, outras páginas de outros livros estão ali enfiadas no meio daquela encadernação. Você vai ficando cada vez mais indignado, pega aquele número de telefone, você tem uma excelente desculpa para ligar para aquela moça da livraria, hein? Aí você liga para ela e ela vai te dizer a mesmíssima coisa. O livro dela está com exatamente o mesmo defeito. E também estão com uma tremenda curiosidade para saber como é que aquele segundo livro termina. E tem um outro problema aqui também. Mesmo que vocês quisessem continuar a leitura daquele livro, o problema é o seguinte, você nem sabe quem é o autor daquele livro. Porque não é o livro do Calvino que está ali. Então vocês vão começar uma investigação para tentar entender o que é que está acontecendo com essa publicação esquisita, qual foi o problema da gráfica ou da editora, o que é que está havendo. E a parte mais importante dessa investigação para os dois é tentar descobrir quem são os autores daqueles livros inacabados. Onde encontrar estes livros completos? E, mais importante de tudo, onde encontrar o novo livro do Calvino? É mais ou menos esse o enredo do livro. Mas então, aqui você vai ter capítulos intercalados. Os capítulos numerados trazem a sua história tentando ler o livro novo do Calvino. E os capítulos com títulos trazem aí os inícios desses romances que foram encadernados por engano com a capa do Se um Viajante numa Noite de Inverno. São diversos inícios de histórias aqui, alguns mais interessantes do que os outros, e alguns desses inícios podem te deixar bastante curioso
E também chateado por saber que você nunca vai ter acesso à continuação daquelas histórias. Então você, leitor do livro, vai em diversos momentos sentir a mesma chateação que o personagem do livro, que também é você. Deu pra entender? Mas e aí, será que esse mistério do livro mal encadernado, dessa busca por saber quem são ali os autores desses inícios, será que tudo isso será solucionado até o final do livro? Será que até o final do livro você terá lido Se um Viajante numa Noite de Inverno, de Ítalo Calvino? Para isso, leia o livro você também. É uma experiência de leitura diferentona e interessante pra caramba. Mas temos um certo porém aqui também. Essa coisa de você ser interrompido o tempo todo nos inícios desses livros contidos aqui começa a ficar cada vez mais cansativo. Chega uma hora, né, provavelmente logo no início da leitura mesmo, que você já entendeu que não terá acesso à continuação daquelas histórias. E aí você começa a pensar, cara, por que me dar ao trabalho? Mas você vai continuar lendo mesmo assim. E isso diz alguma coisa a nosso respeito, não? Veja bem, por que ler as Crônicas de Gelo e Fogo do George R. R. Martin se o final ainda não foi lançado e talvez nunca seja? O Calvino aqui, ó, neste livro, tem um propósito. Ele está nos fazendo refletir sobre os nossos hábitos. Mas veja bem, não só os nossos hábitos de leitura, nossos hábitos em geral mesmo. Então vamos lá. Por que você continua num namoro que você já sabe que não vai dar em nada? Ou por que você parcela uma compra no seu cartão de crédito se você nem sabe se no mês que vem você vai ter dinheiro para pagar a fatura? Não é por nada não, mas Calvino é maravilhoso. Mas então, de volta ao âmbito dos hábitos de leitura, aqui da questão da metalinguística deste livro, né? Um livro sobre um leitor que está lendo um livro. As conversas que vão surgindo aqui durante os capítulos numerados, ou seja, os capítulos em que você é o personagem principal, são muito interessantes. Então, dentre outras coisas, eles vão analisar os trechos dos livros, né, os inícios dos livros, que você acabou de ler também. De certa forma, este livro aqui também é um quebra-cabeças, mas assim, bem mais tranquilo do que o jogo da amarelinha, por exemplo. Todas as peças aqui neste livro estão em ordem. É só se esforçar para seguir a linha de raciocínio. E sim, isso pode ser trabalhoso, mas é sempre recompensador. Mas então, a cada vez que você, personagem, volta à livraria para trocar aquele livro na esperança de que agora sim eu vou ler o livro do Calvino, e ao início da leitura você se dá conta de que não é o livro certo, mais uma vez você está lendo um livro aleatório que não vai ter final, ora, por que você não desiste do livro? E esse personagem aqui somos nós, hein? Os leitores do livro, hein? Então, em uma das camadas deste livro está contida a discussão a respeito da nossa relação com os livros. Nós sabemos que todo romance, né, todo trabalho de ficção é uma invenção do autor. E se for um trabalho traduzido, aí piorou, porque todo mundo sabe que o tradutor é um traidor. E vai ter gente me ouvindo agora e achando que eu estou falando mal dos tradutores. Quer apostar? Então, romances são uma mera representação da vida real, né? Uma forma de arte, como todas as outras. Vai chegar um momento na vida em que a gente vai ter que aceitar que não existe um contrato entre o autor e a verossimilhança. O autor é o construtor de seu próprio microcosmo. Ele não só não te deve nada como leitor, como ele não te deve, principalmente, um final satisfatório. Aliás, ele não te deve sequer um final. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes os finais que nós lemos dos livros publicados não são exatamente os finais idealizados pelo próprio autor? Você pode ter ali a mãozinha de um agente, de um editor. E para pensar, ó, quantas vezes autores tiveram ideias maravilhosas para grandes livros que se perderam no mundo infinito das ideias porque o autor simplesmente esqueceu de anotar. Confiou na própria memória e danou-se. O próprio título deste livro é uma ideia inacabada, olha só, Se um Viajante numa Noite de Inverno. E como temos aqui um narrador ou um autor que fala diretamente com o leitor o tempo todo, temos aqui também uma discussão a respeito da relação entre autor e leitor. Se a gente enxugar essa relação, a coisa é muito simples, né? Você tem um autor que escreve um livro e um leitor que vai ler aquele livro. Mas não é só isso. E as expectativas do leitor? Essas expectativas podem ser por entretenimento, por fuga da realidade, por alteridade ou até mesmo
por conhecimento. Será que o autor tem obrigação de levar essas expectativas do leitor em conta quando ele está escrevendo seu livro? E a gente tem que colocar nessa balança também as expectativas do autor. Será que ele espera realmente ser compreendido pelo leitor? E quando o leitor solitário se tornou, olha só, eu aqui, ó, se tornou um opinador público de livros? Em 79 não tinha internet ainda, olha o anacronismo. Será que isso pesa na consciência do autor enquanto ele está escrevendo seu livro? E o leitor técnico, né? O crítico literário propriamente dito. Será que essa é uma figura que assombra o escritor? Será que os melhores livros que você já leu na vida foram livros escritos para um determinado público-alvo? Ou foram escritos simplesmente ligando foda-se e escrevendo aquela história ali para seja lá quem for que quiser lê-la? Se você parar para pensar, a relação entre autor e escritor vai ficando cada vez mais difícil com essa coisa de estou escrevendo para um público-alvo. O que você está fazendo? Você está excluindo aquelas pessoas que não são seu público-alvo da leitura do seu livro? Enfim, livraço, pessoal. Esta edição aqui que eu tenho em mãos ainda traz um apêndice sobre uma resposta pública do autor para um crítico literário que deu uma pesada de mão ali na crítica negativa que fez, né? Então aqui você tem a resposta do Italo Calvino a esse crítico italiano, né? Vou destacar alguns trechinhos aqui que eu achei interessantes. Então, na página 268 desta edição, nós temos ali, ó. Eu mesma aqui, durante minha fala sobre este livro, devo ter chamado esses trechos, né, iniciais de cada um dos livros apresentados aqui como romances inacabados. Mas o autor vai corrigir essa ideia, ele vai dizer o seguinte, ó. Melhor dizer que aqui não se trata do inacabado, mas sim do acabado interrompido. Do acabado cujo final está oculto ou ilegível, tanto no sentido literal como no metafórico. Parece-me que em algum momento digo algo assim: vivemos num mundo de histórias que começam e não acabam. Eu vou repetir essa frase porque essa frase resume a ideia principal deste livro todo. Olha só, vivemos num mundo de histórias que começam e não acabam. Agora, sobre o leitor ser, né, o personagem principal deste livro, ele vai dizer o seguinte, ó: o destinatário natural e fruidor do romanesco é o leitor médio, que por isso eu escolhi como protagonista do Viajante. Protagonista duplo, porque se divide entre leitor e leitora. O primeiro não tem características, né, o leitor que é você, né? O primeiro não tem características nem gostos precisos. Poderia ser leitor ocasional e eclético. A segunda, a leitora que ele encontra na livraria, né, é leitora por vocação. Sabe explicar suas expectativas e suas repulsas, formuladas nos termos menos intelectualizados possíveis, embora, ou justamente por isso, a linguagem intelectual vá se desbotando irreparavelmente na fala cotidiana. Isso é verdade, ó. Sublimação da leitora média, mas bastante orgulhosa de seu papel social de leitora por paixão desinteressada. Esse é o papel social em que acredito, o pressuposto de meu trabalho e não apenas desse livro. Né? Calvino não escreve para um público ungido, né? Sei lá, os intelectuais do Paranauê todo, não. Volto a recomendar meu vídeo sobre por que ler os clássicos, hein? Mas continuando, ó. Se coloquei leitor e leitora no centro do livro, foi porque sabia o que estava fazendo. Não esqueço nem por um minuto, dado que vivo de direitos autorais, olha isso aqui, que o leitor é o comprador, em itálico, e que o livro é um objeto que se vende no mercado. Quem pensa que pode prescindir do aspecto econômico da existência e de tudo o que ele comporta, não teve jamais o meu respeito. Quanto mais eu leio Italo Calvino, mais eu amo este autor. Mais uma vez, ó, volto a reforçar a indicação, livraço. E se você tem aqui, ó, o livro da literatura em casa também, ó, lá no finalzinho, na página 298, você tem um textinho sobre este livro também, bem interessante, ó, bem esquematizadinho, como é o costume desse tipo de livro. E aqui, olha só, vou destacar um trechinho desse texto para vocês, que começa com o subtítulo Um labirinto narrativo. Olha isso aqui, ó. Se um viajante numa noite de inverno apresenta o leitor a escritores imaginários de obras fictícias, a biografias fabricadas e mesmo a países inventados. Traços característicos da metaficção. O leitor é introduzido num labirinto narrativo por um magnífico contador de histórias, aquele que se deleita com excêntricos jogos pós-modernos. A experiência é definitivamente cativante. Toda vez que a gente ouve falar a respeito de autores fictícios, obras fictícias, países fictícios,
labirintos e tudo mais, não tem como a gente não se lembrar de Borges. Aqui nesse apêndice, o Calvino também vai mencioná-lo. Vai mencionar Poe também. Mas talvez o aspecto mais interessante a respeito deste textinho aqui, contido neste livro, seja o fato de que eles vão ligar o Se o Viajante numa Noite de Inverno não só ao pós-modernismo, e não tem como a gente não se lembrar do Cortázar enquanto a gente pensa no quão diferentona é a composição deste livro, mas eles também o ligam a ideias que surgiram lá no começo dos romances, né? Ele vai lá para Dom Quixote, que já tinha aquela coisa de quebrar ali uma quarta parede, né? Aqui, na verdade, né, você não tem parede nenhuma, né? Você não tem nenhum tipo de obstáculo separando o escritor do leitor. Você tá inserido aqui na coisa toda, entendeu? Cara, é um livro interessantíssimo, não deixem de ler, vou deixar o link lá embaixo na descrição deste vídeo para onde vocês podem encontrar a edição mais recente deste livro. Tenho certeza que vocês vão, no mínimo, apreciar esta experiência de leitura. Mas é isso então, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer de coração todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.